Olá! E sejam muito bem-vindos ao nosso 8º episódio e o primeiro da nossa 2ª temporada do WeTalk. Hoje, eu e Fê estamos de volta. Os últimos Depois de dois né? episódios, hein, Fê, que a gente não conseguiu estar juntas. Mas estivemos aqui muito bem, honrando com os nossos compromissos, né, Fê? Conversando com mulheres maravilhosas. Estamos estreando a nossa 2ª temporada. E hoje, com uma convidada que a Fê já vai apresentar para vocês, mas que, como eu sempre digo, Deus tem nos presenteado com mulheres incríveis, com lições novas a cada dia, a cada episódio. E hoje é um dia desses e eu tenho certeza que você vai amar e ser muito edificado e aprender muito com esse nosso podcast de hoje. E Fê, bem-vinda, Fê! Essa é a nossa 2ª temporada. Nossa, eu tô muito, mas muito feliz de estar aqui. A gente aprendeu muito, né, Lê? Desde o primeiro episódio a gente tem falado isso, que tá aqui com mulheres incríveis realmente faz a diferença na nossa vida. Então eu não sou mais a mesma do primeiro episódio, porque a gente sempre aprende com histórias, com carinho, com... É verdade. Com com networking, exatamente. Né? Foi incrível. Mas hoje, em especial... toda vez eu falo isso, mas é que hoje... é uma pessoa, uma mulher que me inspira muito, desde quando eu era criança. Ontem eu tive a oportunidade de falar isso pra ela, que desde criança eu sempre me espelhei nela. E eu acho que muito do que eu sou, praticamente tudo, é graças a ela, assim, sabe? Ela, minha mãe, minha formação, né? Mas ela tem muito poder e principalmente na oração. Na minha vida, assim. Então, eu sei que eu sempre tô nas orações dela. Então, hoje estamos aqui com nada mais, nada menos do que a irmã Zélia. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Fer. Eu agradeço de coração, né? Porque Deus prepara a nossa vida. Não tinha no meu planejamento hoje estar aqui, mas estava no planejamento de Deus. Então, a gente fica muito feliz de poder estar nesse dia aqui, nesta hora. Foi preparado pelo próprio Deus. E como a Fernanda disse, a gente tem uma história, né, entrelaçada. Ela com a minha sobrinha, desde crianças, nós já brincávamos juntas. Eu e a Luciana saíamos e a gente já tinha esta convivência de amor, né, de união em Deus. E a gente, então, com certeza, foi crescendo... dos dois lados, né? A gente viu a Fernanda amadurecendo, passando pelas dificuldades da vida. E isso para nós também a gente se sente muito honrada por Deus, né? De ver que hoje é duas mulheres casadas, né? Minha sobrinha e você. Exatamente. Casada, minha sobrinha já tem filho, Benjamin. Mas que alegria poder a gente ver que vocês foram pessoas que realmente também fizeram o esforço e fazem constantemente para a vida dar certo. Isso é maravilhoso, Fernanda. Eu tô muito, muito, muito feliz. E feliz de apresentar a irmã Zélia para Letícia. Eu tô muito feliz, porque eu tô me sentindo honrada, gente. Muito honrada. Gente, esse episódio vai ser incrível. É muito engraçado. Toda vez que a irmã Zélia aparece no meu Instagram ou em qualquer coisa, todo mundo pira. Assim, todo mundo fica, eu não acredito que você é amiga da irmã, não acredito que você conhece a irmã. Falei, gente, eu conheço desde que eu nasci, praticamente. Ontem eu falei pra Gabi, um beijo pra Gabi, que mora comigo, que a gente ia gravar com você hoje, irmã. E ela ficou assim, como assim? Sério? Eu amo muito ela. Então, acho que o carinho das pessoas por você é muito real, você sabe disso. Eu sempre digo que é o cuidado de Deus com a gente aqui na Terra, são as pessoas, né? Eu acredito muito nas pessoas. Então, realmente, estamos muito honradas em te receber. E tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal e muito engraçado já também. Tava sendo, né? Já tava sendo. Aqui nos bastidores a gente já tava conversando sobre várias coisas incríveis. E assim, o legal é que a irmã, ela, por mais que ela seja religiosa, tenha dedicado a vida inteira a Deus, a irmã sabe falar sobre todos os assuntos possíveis, muito mais preparada que qualquer outra pessoa nessa terra. Então, sobre casamento, sobre dinheiro, sobre empreendedorismo, sobre realmente ser feliz, né? Porque eu acho que assim, a gente viver o nosso propósito em Deus, a gente escolher Deus pra nossa vida, é a gente decidir ser feliz. Porque a alegria nossa vem do Senhor, né? Na Bíblia tá isso. A gente não tem como ser alegre sem estar em Deus. Eu acho que é muito difícil. Porque tem as alegrias do mundo, que são momentâneas, que são passageiras, que na verdade eu acho que não pode nem ser considerada alegria, mas considerada
como que eu posso dizer, distrações mesmo, né? Então, assim, a gente vai lá, tem um sentimento vazio, pequeno, e depois acaba caindo em algumas tristezas profundas. Então, é muito bom quando a gente realmente entende isso e decide viver escolhendo o propósito de Deus, né? A gente, quando vê as mulheres da Bíblia, as mulheres também santas dentro da igreja, Fernanda, a gente vai se deparar exatamente com isso, né? Porque elas também tinham um ideal, um sonho na vida, de repente casada, ou de ter talvez o seu próprio negócio, mas elas têm esse encontro profundo com Deus. E aí a gente vive aquilo que está na palavra de Deus em Mateus capítulo 6. Põe Deus em primeiro lugar e tudo estará no seu devido lugar, que é uma frase de Santo Agostinho. E a Bíblia diz, põe Deus em primeiro lugar e tudo virá por acréscimo. Então, quando as pessoas entendem que Deus tem que ser o centro de tudo, de um trabalho, de um casamento, de uma vida consagrada como a minha, se Deus ocupar o centro desta história, desta vida, a vida vai ser uma vida com beleza. E lendo a história da irmã Maria de Jesus Crucificado, que para mim é uma das histórias assim tremenda, de bela, de linda, porque uma menina que os pais não podiam ter filhos, ela perdeu 12 filhos, teve aborto espontâneo, morreu assim que nasceu, e eles resolveram fazer uma caminhada, né? Então, eu vejo muito isso em mulheres empreendedoras, em mulheres guerreiras, que são mães, porque tudo na vida tem uma força, né? De uma energia que vem além, que vem do céu mesmo. A gente não consegue fazer da paz concreta na vida se não tem esta força do sobrenatural. E os pais, então, desta menina, eles ardentemente desejam ter uma filha. Então, o que eles fazem? Aí entra o esforço, né, da vida, porque nada cai do céu, nada é pronto. Deus nos dá as oportunidades para a gente poder deixar, né, aquele território belo, mas a gente tem que desbravar um caminho, às vezes, desconhecido, que causa medo. E é o que eles fizeram. Eles moravam, né, ali em Nazaré, naquela região, e resolveram fazer um caminho a pé, um sacrifício, né? Até ontem, quando eu escutei a história do Bernardo, que é teu esposo, eu me lembrei. Então, porque na vida a gente tem que ter a vida do sacrifício, que as pessoas não querem. E aí eles fizeram uma caminhada, que não foi pequena, até Belém, para ir aonde Jesus nasceu, e na gruta de Nossa Senhora do Leite, que é uma gruta que conta uma história que Nossa Senhora amamentava o menino Jesus, caiu uma gota do leite dela naquela gruta, e a gruta era escura e ela ficou branquinha, linda. E até hoje tem uma capela de adoração lá dentro, e eu sou um testemunho de muitas vezes que fui lá, trouxe um pozinho de Nossa Senhora da Gruta do Leite e dei para pessoas com câncer, foi curada, mulheres que não amamentavam e imediatamente começou a amamentar. Uau. Mulheres que não ficava grávida e ficou, são centenas. Uau. De testemunho com esse pó. E ela pediu, nesses 2 lugares, a graça de ter uma filha. Ela falou para Deus e para Nossa Senhora, queremos ter uma filha. É um sonho. E quando a gente tiver essa filha, a gente quer que ela seja toda tua. Olha o poder, né? Uau. Da oração de uma mãe, de um pai. De uma entrega, de uma né? entrega. Voltou um mês depois, estava grávida. Aí teve esta menina e teve mais um menino, né? E esta menina, então, só que eles morreram muito cedo, os 2. Essa menina foi ser criada pelos tios, e daí tem toda uma história de um rapaz que quer casar com ela, e ela não aceita, porque ela consagra a vida dela a Deus, ela quer viver para Deus. O que é que acontece? Uma pessoa pega e prende ela num lugar escuro, corta o pescoço dela, e ela ali com o pescoço cortado, aparece Nossa Senhora para ela
e põe o pescoço dela no lugar e cuida dela todos os dias, que não foram poucos dias que ela ficou naquela gruta. Ela sai viva só com a cicatriz. Então, essa menina, ela vive momentos assim, muito fortes na vida dela, de entrega, mas ela não se... De confiar, de né? Exatamente. Ela é convicta no que ela quer. É isso que a mulher precisa, ser convicta naquilo que ela quer. Porque se você é convicta que você tem uma vocação para casar, você vai lutar com todas as suas forças, todos os sacrifícios vai ser pouco para você ter esta pessoa, para você, depois de casada, também doar a tua vida em prol desta vocação. Então, ela é essa pessoa que hoje é considerada pela igreja até mesmo como uma mulher exorcista, porque ela teve combates com o demônio, assim, de ver o demônio tinha ódio dela, porque ela ganhou 5 estigmas de Deus, um foi o do coração, e a irmã Maria de Jesus crucificado, então ela tinha sonho, e Deus falava com ela em sonho, falava assim, ó, você liga para a pessoa tal, no telefone tal, que essa pessoa vai construir o convento de vocês. Uau. Ela nunca tinha visto a pessoa, aí ligava para a pessoa, não, essa pessoa que apareceu para você já morreu há muitos anos, era o meu pai e eu vou construir esse convento para você. Deus foi mostrando as coisas até onde foi o lugar certo que os discípulos de Emaús se reuniram com Jesus. Então a gente vê nessa mulher, ela morreu com 33 anos, ela deixou um legado para a igreja, belíssimo, e ela conta que ela queria muito, né? Para ela, Santa Teresa era a mãe espiritual dela, e porque ela é carmelita, e ela diz assim, Santa Teresa era tão embriagada do amor de Deus, tão feliz naquilo que ela fazia, que um dia, ela pegou uma rosa, e o perfume da rosa embriagou tanto ela, que ela entrou em êxtase. Olha para você ver. E aí eu penso assim, nós temos que chegar a esse ponto do amor. Seja um amor pelo trabalho, seja um amor a tua casa, teu marido, que aquilo embriaga o teu ser, te leva a uma felicidade plena. Não porque você não tem desafios, não porque você não tem sofrimento, mas é porque você entendeu o sentido do que você faz neste mundo. Exatamente. Você não veio neste mundo para passar por ele sem deixar um legado. Não, você veio para deixar rastros de céu para quem vem atrás de você. Exato. Porque quando você morrer, você não é o dinheiro. O dinheiro, às vezes, causa confusão, briga, discórdia. Às vezes não, acho que na maioria. Na maioria, é muita. Ninguém nem lembra que o pai trabalhou tanto, construiu aquilo, às vezes destrói aquilo. Mas um gesto de amor, de bondade, aquilo que você fez e eternizou na vida do outro, nunca mais ninguém arranca de você. Exatamente. Permanece para sempre. O sucesso deixa rastros, né? Deixa rastros. E a gente consegue ver isso lá no hotel mesmo. Eu fui buscar a irmã, né? E o tanto de gente que admira ela, que ama ela, e que eu tenho certeza que pro resto da vida vai lembrar, né? E eu acho que é isso que eu quero também pra minha vida. E por isso que, a partir do momento que eu entendi o meu propósito, eu falei, não tem como mais não falar de Deus, não tem como mais eu usar meu espaço que eu tenho, minha visibilidade, pra mim não falar de Deus. Se é Ele que mudou a minha vida, como que eu vou ficar quieta e deixar que as outras pessoas não conheçam Ele, né? E aí, conversando com a Lê, foi muito legal isso, irmã. Porque ela veio morar em São Paulo esse ano. 3 meses faz 3 meses. Essa semana vão fazer 3 meses. E eu sempre conto com a Fê que eu vim em obediência a Deus, porque eu não sabia o que eu ia fazer aqui, né, Fê? Foi exatamente isso. E aí no carro a gente tava conversando, você compartilhou comigo que queria começar um podcast. Eu falei, eu quero começar um podcast. A gente falou, não, então vamos se juntar. E a nossa ideologia é muito parecida, disso, assim, né? Sabe? A gente pensa muito igual, a gente tem uma conexão muito boa. Porque imagina só, se alguma de nós não acreditasse em Deus e a gente não pudesse trazer pessoas incríveis pra compartilhar, né? Que eu acho que esse é o maior propósito da nossa vida. É verdade. Nossa, foi incrível, irmã. E a Lê vindo pra São Paulo, né, Lê? Ela veio a obediência a Deus e tudo aconteceu. Ela encontrou o emprego dos sonhos, que ela não tinha antes, né?
Não, foi muito, é tudo muito intenso. Eu gostei muito do que você falou, irmã, de tudo, mas principalmente quando você fala que o céu deixa rastros. Isso é uma coisa que me marca muito, porque eu acho que quando a gente começa a andar em direção ao nosso propósito, muitas vezes sem saber, porque confiar em Deus é confiar em Deus. Muitas vezes você não vai ter noção do que tem no futuro. E quando eu vim pra cá, foi muito interessante porque eu falei, eu acho que é hora de dar uns passos pra trás, porque muitas vezes a gente acha que a gente sabe de tudo, que a gente tem noção de tudo que tá acontecendo, a gente quer pegar o controle da nossa vida, e Deus fala assim, não. Volta um pouquinho, deixa eu te ensinar como cuidar de você agora, deixa eu te ensinar como eu vou fazer, que aí eu vou te colocar exatamente onde você tem que estar. E foi muito isso, né, Fê? Tem sido muito isso. A cada episódio a gente conhece pessoas que nos inspiram e que mostram pra gente que, de fato, é viver essa vida de deixar rastros para outras pessoas. Senão não tem propósito maior do que servir pessoas, né? Eu acredito muito nisso. E o exemplo, ele arrasta. Então, assim, eu percebo que o cuidado que eu tenho com a minha saúde, ele não vem agora, ele vem desde criança, porque eu vi meu pai e minha mãe fazendo isso a vida inteira. Olha, tem que comer bem para poder ter boa saúde. E eles são super saudáveis. Eles são super saudáveis, né? Chegaram na idade que chegou, o médico fala assim, seu José, o senhor precisa comer pelo menos uma gordurinha, porque seu colesterol está muito baixo. Então, assim, totalmente, 100% saúde boa. Meu pai, minha mãe, mas porque foi uma vida inteira de cuidado, né? Então, cuidou tanto a vida toda que hoje pode comer de tudo. Na idade chegou, meu pai tem 77 anos, minha mãe 72, e eles têm uma vida, assim, totalmente saudável e uma vida entregue também nas mãos de Deus. Então, meu pai caminha todo dia, anda de bicicleta, né? Então, esses cuidados, parece assim, não vai fazer diferença, faz toda a diferença. Fazer o que né? tem que ser feito, Faz toda a diferença. Então, se eu lembro que eu tinha 15 anos, eu já me preocupava em fazer suco natural para me tomar. Então, eu tenho 35 anos que eu renunciei completamente todo tipo de refrigerante. E hoje eu vejo assim, todo mundo fala, da onde tem essa energia? Você pega avião aqui, sai daqui, vai para outro lugar, vem também, claro, de uma vida de oração, mas vem também de uma vida bem cuidada, de alimento certo, na hora certa. Eu não preciso comer tudo para ser feliz, mas eu tenho que comer aquilo que vai fazer bem para o meu corpo. E a partir disso, eu também tenho que deixar um exemplo. E aí, com isso, olha para você ver como que o exemplo arrasta, né? Aí, na minha comunidade, eu percebi que ninguém era muito assim, principalmente dos chás, natural, chegou esse tempo de pandemia. Eu falei, eu preciso criar uma estratégia para poder fazer essas irmãs tomar chá. Para inserir porque isso aqui, tudo né? na vida a gente tem que ter, né? Se você monta uma mesa de salada com muito amor, as pessoas, elas vão despertar nela vontade de comer salada mesmo que não gosta, né? É verdade. É assim. Eu falei, bom, eu vou comprar umas chaleirinhas diferentes, de vidro, vou fazer chá diferente, chá vermelho, né, com uma cor vermelha, cor amarela, de várias cores, cores verde, e vou deixar numa estante onde elas vê. Vou colocar um copo, uma xícara, não deu outra. Hoje, todo mundo é viciado não, em chá. Todo mundo hoje, elas falam assim, irmã Zélia, até os funcionários que estão lá, irmã Zélia, o dia que você não está nessa casa, essa casa não é a mesma coisa. Gente. Porque eles aprenderam o quanto que o chá é bom. Então, a gente precisa ser esse testemunho para as pessoas, né? Eu não tenho que esperar alguém fazer. Eu tenho que fazer para alguém ver que dá certo. É verdade. E aí, no dia de amanhã, as pessoas vão começar a fazer porque elas viram em você um exemplo. Então, esse testemunho que a gente tem que deixar para as pessoas, que a vida ela é muito boa de ser vivenciada, quando a gente vive ela também dentro de um projeto de Deus, né? Exatamente. Existe uma palavra de Deus, né, que nos educa, até em relação ao dinheiro, Fer. Se a gente começar a ler, né, a Bíblia, ela é maravilhosa. Ela nos ensina como comer, ela nos ensina, né? Eu lembro um dia que eu comecei a ler muitas. Eu gosto muito de ver coisas assim, noticiários de internet, e principalmente em relação a se alimentar.
Aí um diz, olha, beber mel não é bom para vós, outro diz que outro fala outra coisa. Eu falei, sabe de uma coisa? Existe um médico melhor do que todos esses, que é Deus. Senhor, o que tu pensas de mim, irmã Zélia? Sempre gostei de uma colherzinha de mel, né? Abri a palavra de Deus bem na leitura de Provérbios, que eu não me lembro o capítulo, o versículo agora, mas que dizia, até tá minha Bíblia aí dentro, Lu. Eu quero até ler para você, porque Deus fala com a gente de uma forma... Não dá para acreditar, né? Tão assim, Deus fala com a gente de uma forma tão direta que a gente não precisa ter medo, né? De pedir o que Deus pensa da gente. Então, se eu tivesse combinado com Deus, eu falo assim, se eu tivesse combinado com Deus, não teria dado tão certo, né? Olha só. Eu falo que Deus, ele é demais. Lá no capítulo 24 de Provérbios, versículo 13. Minha filha, come mel, pois é bom. Um favo de mel é doce para teu paladar. Irmã, eu não tô acreditando. Eu não estou acreditando. E eu falo isso. Eu falo muito isso pros meus catequizandos, né? Eu falo, gente, na Bíblia tem tudo, exatamente tudo, todas as respostas, né? E a gente tem que ter esse costume, porque hoje em dia, qualquer coisa que a gente queira saber, a gente coloca no Google, né? E aí o Google dá uma resposta pronta, que nem sempre é o que a gente precisa na hora, mas a gente tem que ter esse costume de ler a Bíblia. Eu vi uma frase o Papa falando, né, em algum momento, e ele falou isso. Se a gente tivesse costume de ler a Bíblia igual a gente lê toda hora as mensagens dos nossos amigos, a gente teria tantas mensagens de Deus pra nossa vida e mudaria tanto, né? Então a gente não tem muito esse costume. Não é só ler pra ler ou ler por estudar, né? É realmente ler pra sentir, pra viver, pra transformar. E você cresce, Fernanda, depois que começa a ler pelo menos meia hora por dia de leitura, você cresce em tudo. Eu tenho acompanhado muitos empresários e muitas vezes eles estão perdidos sem saber que direção tomar. Eu faço só leia meia hora da palavra por dia. Leia, comece com um capítulo e vai lendo. Meia hora, você põe no relógio. Você vai crescer na ciência, na inteligência, de uma forma sobrenatural. Você vai ter luz para o teu caminho, entendimento que você precisa fazer, decisões que você precisa tomar, que você nunca imaginaria. E é real. A pessoa começa a fazer meia hora de leitura com fidelidade. Ela tem luz. Eu falo, irmã Zélia, de repente assim, no estalo, eu tô no trânsito, faça isso. Eu faço, dá tudo certo. Porque é as luzes do Espírito Santo. Então, quando você está lendo, você está desenvolvendo uma inteligência, além da inteligência natural, a inteligência que vem do Espírito Santo, a inteligência do céu, a ciência do céu. Então, você precisa estar mais em contato com a palavra de Deus. Desligar um pouco o celular, porque isso às vezes contamina muito a nossa mente, com muitas mensagens, mas as mensagens de Deus, ter o hábito que Deus está falando para mim agora. Eu carrego minha Bíblia o tempo todo. A música pesada, mas não importa. O tempo todo, Senhor, eu preciso te ouvir agora, o que o Senhor quer me dizer? Então, eu tenho o hábito o tempo todo de estar essa abrindo. História do mel, irmã. É demais, né? E aí, então, você que está aí talvez perguntando, né? Mas Deus fala que nós não devemos idolatrar o dinheiro. Não, mas ele também é importante para a gente viver. Por exemplo, a gente tem que pagar uma passagem para... Até mesmo eu sou missionária. Se não tiver o dinheiro para pagar uma passagem, eu não consigo levar a palavra, né? Fazer a missão. E Deus, na verdade, ele não quer que a gente viva também uma vida de miséria. E isso quem diz é a Bíblia, né? É verdade. E eu gosto muito desta oração que diz assim, em Provérbios também, 30, versículo 7. Eu te peço duas coisas, não me negueis antes da minha morte. Afaste de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem pobreza e nem riqueza. Concede-me o pão que me é necessário, para que saciado eu não te renegue e não diga quem é o Senhor. O pobre eu não roube e não profane o nome do meu Deus. Então, Deus quer que você tenha o necessário. É necessário ter uma casa boa,
porque a casa também, ela traz saúde mental. Se você tem, né, uma casa que você não tem que pagar aluguel, que você não tem preocupação com tantas coisas, talvez ela tá uma casa danificada. A casa também é uma igreja doméstica. Então é importante ter coisas dentro de casa que vai me levar a uma saúde mental. Isso é importante, dormir numa cama boa, isso é de Deus. Ter um colchão bom é cuidar da tua coluna. Você vai passar a noite inteira dormindo naquela... mas Deus não quer que eu coloque o dinheiro como o Senhor da minha vida, né? Mas Deus é o Senhor da minha vida. Mas a partir do momento que eu tenho a dimensão, um travesseiro bom, quantas curas que eu vejo que pessoas alcançam dormindo num travesseiro bom, né? Da mente, porque ela vai precisar de uma mente boa, saudável, até para rezar. Se você não dormir bem, se você não acordar bem, né, eu ensino para as pessoas que têm dificuldade de dormir, toma um chá de molungum, não precisa tomar remédio. O chá do molungum já é um remédio, né? Então, as pessoas dormem a noite inteira e tem que ter cuidado, né? Porque algumas pessoas com insônia, irmã, esse chá, meu Deus do céu, não acordo mais. Mas são coisas simples, às vezes, que precisa de uma direção para as pessoas aprender que nas plantas está o remédio. Exatamente. Né? Tá o remédio. Nossa, irmã, você falou tanta coisa incrível, mas uma coisa que me tocou muito, assim, o coração, essa questão da mentalidade. Porque hoje em dia, assim, tudo, eu vi muitos jovens, hoje tudo é depressão, ansiedade, a mentalidade tá muito, mas muito doente. E eu não sei de onde isso vem, se realmente dessa geração de hoje em dia que querem as coisas muito rápidas, muito no momento, mas eu fico muito preocupada com isso, porque tudo é remédio, e até eu tava comentando esses dias, qualquer pessoa hoje, se eu for no médico, eu sou uma pessoa super acelerada, que eu durmo pouco e trabalho muito, vai falar, você é ansiosa, e vai me dar um remédio. E eu acho que o remédio acaba deixando com que a gente não viva os sentimentos. Os sentimentos são necessários. A gente precisa sentir as dores, a gente precisa sentir... ser feliz, ser triste, não tem como a gente viver sem sentimento. E o remédio, às vezes, óbvio, que é necessário um remédio, né? Tive uma perca significativa, tô vivendo um luto, tô vivendo realmente uma doença. Mas hoje em dia virou normal, todo mundo tem tomado, tem normalizado isso, né? Você falou uma coisa, Fernanda, que é muito sério. Eu fiz farmácia, digo pra você, quem fez farmácia nunca vai pra linha do remédio. Ele vai sempre lutar para não tomar nenhum remédio. Eu faço isso todo dia. Ele vê o quanto que o remédio... Primeiro, a gente não pode se automedicar. Precisamos ter a consciência que fazer uma consulta, pagar uma consulta, fazer exames, isso é necessário, isso é saúde. Eu faço todo ano check-up da minha saúde para ver o que falta. E você vai repor o que falta. E muita coisa você pode repor, está nos alimentos. Muita coisa está nas plantas. Você não precisa de remédio para tudo. Por exemplo, enxaqueca, dor de cabeça. Chá de hortelã, uma coisa maravilhosa que cura enxaqueca, dor de cabeça. E assim vai. A gente poderia falar de muitos, né? De muitas plantas que operam, por exemplo, espinheira santa. Curou em mim refluxo, curou gastrite. Então, eu poderia estar naqueles remédios que talvez estivesse até mais prejudicando a minha saúde, porque o remédio, ele cura uma parte do teu corpo, mas ele prejudica outras. Então, a gente tem que fazer de tudo para não tomar remédio. E quando o médico passa, a gente precisa fazer de tudo para seguir a receita certinho, porque tem gente também que vai se automedicando. Toma, né, um antibiótico não funcionou, dia, toma outro. Não, tudo errado. Então, a gente precisa de uma reeducação total nesse sentido. Mas o que eu percebo e você falou tudo, remédio não tem poder de curar saudade, remédio não tem poder de curar a falta de perdão, remédio não tem poder de curar a tristeza. Então, nós precisamos o quê? Ter a nossa vitamina D boa. Isso é uma coisa do organismo. Então, ela parou de produzir, você não toma sol, que, olha, Deus é tão bom que a vitamina D vem pelo sol. Então, se você não toma sol, então você tem que ter reposição
de vitamina D. Nessa pandemia a gente viu muitas pessoas que nem sabia que existia exame para fazer, para poder ver quanto que tá, né, a vitamina D, quanto que tá tudo no organismo. Então, a gente precisa ter entendimento das coisas. Agora, quantas pessoas que eu atendo muitas pessoas que perderam ente querido. Não tem como tirar essa dor se não for com missa diária. Eucaristia, o lugar de encontro, o único lugar que as pessoas vão encontrar a igreja do céu, a do purgatório e a da terra é missa, é no altar da igreja. Então, se você não é uma pessoa que professa a fé católica, busque na tua igreja, busque naquilo que você crê, mas você tem que encontrar um sentido para a tua vida. Você tem que fazer com que a tua vida, ela tem um sentido. Leia a palavra de Deus, comungue da palavra de Deus, né? Faça obras de caridade, isso cura, isso liberta, né? Vai visitar, eu gosto muito de um sacerdote que ele diz assim, quando alguém vem reclamar muito da vida, o padre Reginaldo Manzotti, quando alguém vem reclamar muito da vida para mim, eu mando ir lá num asilo, escutar por meia hora, esse é o ato penitencial, um velhinho, ou escutar meia hora um doente no hospital, porque ele vai voltar, nunca mais vai reclamar da vida. Exatamente. Então, e são pequenos passos que é uma terapia, porque a pessoa às vezes se prostra na dor dela, enterra ela junto com aquele morto, esquece que ela tem outros filhos, esposo, casa, e fica como vítima da história. Todo mundo tem que reverenciar a dor dela, né? E isso não é do Espírito Santo. A gente tem dor, a gente tem lágrimas, a gente precisa das pessoas, a gente precisa do amor delas, do elogio delas, a gente precisa, porque a gente é humano, do abraço delas, do carinho delas, mas a gente precisa também fazer um caminho aonde a gente vai buscar o sentido para a vida. E aí eu peço muito para aquelas que aquelas mulheres que ainda não encontraram sentido para a vida, lê o livro de Viktor Frankl, um homem que esteve no campo de concentração, que foi treinado o máximo. Se teve uma pessoa que foi treinado o máximo da vida para a dor, foi Viktor Frankl, que ficou no campo de concentração, viu sua família morrer, e ele chegou ao grau de degradação humana máximo que uma pessoa pode aguentar, sem comer, sem dormir, sem lugar para tomar banho, onde os piolhos caíam do cabelo dele, e ele encontrou o sentido da vida no meio de tudo isso, terminou seus últimos dias escalando montanha. Uau! Então, para mim, assim, a logoterapia é isso, a superação de cada coisa. E nós precisamos muito disso. Nem todos os minutos nós vamos ter alguém para dizer, olha, Fernanda, se levante, nem tua mãe, nem irmã Célia, não vai ter ninguém, mas vai ter Deus. Exatamente. Né? Vai ter uma força maior. Fernanda, levante dessa cama, porque você tem que ajudar Deus. Se você ficar deitado nessa cama, o demônio gosta disso. Ele vai trabalhar para você ficar aí mais tempo. Mas se você falar, não, eu tô sofrendo, eu tô triste, eu tô com depressão, eu preciso sim cuidar, depressão é coisa séria, eu tenho que tomar um remédio, tá faltando, depressão é falta de química, de serotonina. Então vamos repor o que precisa, mas eu não vou me prostrar aqui, eu vou me ajudar. Exatamente. Vou fazer um bem para mim. Eu me lembro de um dia nos Estados Unidos, sempre conto essa história, porque me tocou profundamente. Uma mulher nos Estados Unidos me atendeu com tanta alegria, que ela me evangelizou com a alegria dela. Eu ia falar sobre isso, irmã, acredita? E eu falei assim, meu Deus, da onde que vem tanta alegria? Eu tô assim, tocada, comovida com o teu atendimento. E ela disse assim para mim, irmã, eu fico o dia inteiro aqui, dia inteirinho. E a alegria que eu estou dando para você, eu estou dando em primeiro lugar para mim. Exatamente. Porque seria uma frustração chegar no final do dia e foi um dia inútil. Não fiz nada por mim. E quando eu atendo as pessoas bem, em primeiro lugar, eu estou atendendo a mim própria. Então eu saio daqui leve, feliz e realizada. Porque a vida é muito mais do que qualquer coisa. Aqui é onde eu tenho que ser realizada. Então eu faço deste campo o meu lugar de realização. Uau, que lindo isso. Isso é maravilhoso. Exatamente. E a vida é sobre servir também, né? As pessoas. Servir. E
O Paulo Vieira e a Júlia, a gente até falou isso a gente recebeu a Júlia Saraiva aqui no nosso primeiro episódio, e ela é filha do Paulo Vieira, e ele fala muito isso no curso dele, que eu aprendi muito, assim, eu transformei a minha vida simplesmente por conta disso. É uma atitude tão pequena, mas é o sorrir, porque o sorrir libera o hormônio da serotonina, igual a senhora falou. Isso. Então, por exemplo, se eu tô triste hoje, eu posso não estar no meu melhor dia, e eu ficar assim, eu me curvar e ficar fazendo de vítima sofredora e coitada e triste, você vai ficar cada vez mais triste. Porque você vai estar deixando a tristeza entrar. Agora, se eu acordei triste num dia mal, num dia que não tá tão bem minha vida, que as coisas não estão indo bem, e você abre o seu peito, levanta, faz postura, coloca um sorriso no rosto, sorri, não tem como você deixar a tristeza entrar. E você vai sair sorrindo, feliz, e vai evangelizar com um sorriso, vai transformar vidas. Eu tava no acampamento FAC agora, da Maristela, esses dias, e eu tava muito feliz por estar lá. Muito feliz da pandemia ter acabado, de poder ter encontro novamente, de transformar a vida de jovens de 14, 15, 16 anos, né? Levar Deus pra eles. Então eu tava muito sorriso, tava muito feliz. Então eu tava sorrindo à toa o tempo inteiro, e essa alegria vem do Espírito Santo. E eu sorrindo, e as pessoas passavam por mim. E até mostrei pra minha mãe ontem quantas mensagens eu recebi no meu Instagram das pessoas falando: o seu sorriso me transformou, como você sorri e como mudou minha vida. Então, assim, você não precisa falar nada, mas se você sorrir, você pode transformar o sentimento. Você faz tudo no sorriso, né? E eu ensino as pessoas também que têm depressão, banho. Toma muitos banhos. É melhor gastar com água do que gastar com dinheiro, né? Comprando remédios caros. Banho, a água, ela é vida, a água é curativa. Então, pessoas normalmente que estão com depressão não gostam de tomar banho, não gostam de luz. Então vai para o sol, veja a natureza, respira o ar puro, respira, expira. Faz isso várias vezes, cura a ansiedade. E isso é um caminho simples de fazer, mas exige o quê? Esforço. Exatamente. Né? Se arrume, põe a melhor roupa, se não tem, pede de presente, ou se não pode pedir de presente, vai comprar uma coisa bonita para você se sentir melhor com a tua própria vida, com você mesma. E isso tudo é valores que Deus nos ensina a ter. Então o sorriso, como diz a Fernanda, é um remédio. E primeiro, tá liberando o quê? Serotonina para você em primeiro lugar. E depois para o outro. Então, é maravilhoso. E quando a gente descobre esse caminho, a gente vai ter dificuldade. Nossa, eu tenho centenas de sofrimento, centenas. Mas o meu caminho eu não posso parar minha vida nisso. Exatamente. Eu não posso alimentar isso. Eu preciso ir além da minha força. Deus me fez, como diz a música do Frei Gilson, para sonhar, para ir além. Então, eu tenho que ir além, eu preciso. Então, nesse dia, eu preciso rezar mais, eu preciso estar mais em contato com a palavra, eu preciso lutar mais, porque eu preciso deixar este exemplo para quem vem atrás de mim, que é possível, né? Eu vejo você, Fernanda, que desde criança, você e teu irmão, um espelho muito grande para você foi tua mãe. Com certeza. E a tua mãe sempre foi muito guerreira, né? Eu admiro a tua mãe, assim, demais, porque eu vejo que vocês adquiriram, né, esse espírito, né, de não parar a vida, de batalhar, de lutar e de levar a vida de uma forma muito séria. Então, e como que o exemplo arrasta, né? Com certeza. É verdade. É isso que a gente estava falando, de deixar rastros, né? Eu acho que uma pessoa de sucesso é uma pessoa que deixa um bom sucessor. Então, E uma coisa que a gente até comenta muito, você trazer a Lu, que inclusive está aqui. Exatamente. Né, que a gente sempre fala. Como os nossos pais, mãe, pai, às vezes a mãe sozinha, nos tem o poder, de fato, de nos tornar quem nós somos, né? Os pais são as maiores influências para os filhos, para o futuro dos filhos. Então, eu sempre falo para as pessoas mais próximas a mim que eu não tenho filhos ainda, mas eu já, dentro da minha barriga, eu oro pelos meus filhos e pelo futuro deles. Certo. Que eles ainda não existem aqui nesse mundo físico, né? Mas no mundo espiritual já existe. Com certeza. E aí, eu acho isso tão lindo, porque eu amo a Lu, amo a Fê, eu acho elas maravilhosas. A minha mãe também é uma mulher que sempre
sempre falou, filha, você vai conseguir conquistar o que você quiser, levanta a cabeça, trabalha, sempre te vai apoiou. atrás, corre. Toda vez que eu falo, mãe, eu tô tão cansada, o que eu faço? Eu não aguento mais. Ela fala, você dá conta, você consegue, é possível. Então eu fico muito pensativa, e eu sempre converso aqui no podcast sobre até mães que talvez possam estar nos assistindo, sobre a importância das mães que cuidam realmente dos filhos, né? Do futuro dos filhos, mães que se posicionam, mães que arrastam pelo exemplo, né? Palavras de afirmação, palavras né? de afirmação, do mesmo jeito positivo cuidado, também pode arrastar pro fracasso, né? Falando tempo você é burro, você é isso, você é aquilo. Então é muito importante, né? Nós que somos pais, eu sou madrasta hoje em dia, mas eu sei que elas me tomam como exemplo, né? Então é muito importante mesmo a gente tomar muito cuidado com o que a gente fala. Então, elogio, por mais que ela não... A criança não acordou bem. Às vezes a Valentina acorda e eu sei que aquele dia ela não tá legal. Que ela tá triste, que aconteceu alguma coisa na escola. E eu falo, você é linda, você é maravilhosa, você é incrível. Você é meu orgulho, eu te admiro. E às vezes isso já transforma o dia dela. Porque eu poderia falar, ai, como você tá chata, nossa, essa cara fechada, né? Por que você tá assim? Não reclama, você tem tudo. Mas é ao contrário, a gente tem que elogiar, a gente tem que admirar para que elas possam se sentir fortes, porque as crianças se sentem frágeis, elas buscam isso na gente, para que elas possam se sentir fortes para combater tudo, para ser feliz, para buscar. Porque a nossa missão aqui na Terra, enquanto a gente tá aqui, eu acredito muito nisso, que cada um tem seu tempo e seu horário, ninguém vai antes ou depois do que Deus quer, né? Então, quando a gente vai é porque realmente nossa missão foi cumprida. Então, todos os dias, quando eu acordo, eu sei que minha missão ainda não acabou. E se não acabou, eu tenho que trabalhar, eu tenho que lutar, eu tenho que ser feliz, eu tenho que evangelizar. Porque se eu não fizer isso, eu não vou estar cumprindo com o meu propósito. Então, enquanto eu estiver aqui, eu vou fazer isso. E a mesma coisa, a gente tem que pensar com as pessoas que se foram ou que vão, a missão delas acabaram. Então a gente também não pode deixar de viver a nossa missão, o nosso propósito por conta delas. É difícil, deixa saudade, é difícil a gente despedir de pessoas, mas ao mesmo tempo a gente sabe que se elas foram, é porque elas cumpriram a missão, né? Eu acredito muito nisso. Eu também acredito nisso, Fernanda. Acredito que ninguém vai antes da hora e antes do dia. Deus... Ele tem o meio, ele tem o controle da vida nas mãos. E você falando isso, da palavra de afirmação, isso é muito importante. Eu lembro que ainda criança, meu pai, ele ia na escola, e cada vez que ele ia na escola para poder pegar meu boletim, ele voltava para casa com um sorriso imenso. Falava, minha filha, só recebi elogio teu. Olha, só elogio. E eu lembro que meu pai, ele era assim, sempre foi muito pobre. De dinheiro, mas muito rico, de bondade, de sabedoria. E eu sei que ele juntou dinheiro assim, com muito esforço, porque eu morava num sítio com os meus pais, e eu caminhava todo dia 6 quilômetros. Eu louvo a Deus por isso, porque isso também eu devo a minha saúde por isso, né? E aí ele fez um esforço tremendo. E ele foi um dia, ele falou assim, olha, ele fez uma surpresa para mim. Um ano que eu passei, ele comprou uma bicicleta, nunca esqueço, uma bicicleta verdinha, cana, linda. E trouxe, falou assim, minha filha, a hora que eu voltar, eu vou te ensinar a andar, porque você merece essa bicicleta, porque você fez um esforço, só recebi elogios. E ele deixou a bicicleta, eu falei, eu não vou esperar ele chegar, não. Eu sempre fui muito determinada. Eu falei, a hora que ele chegar, eu já vou estar andando nessa bicicleta. E aí, eu peguei, claro, não sabia andar, né? Peguei a primeira vez, caí um monte. Caí a primeira, caí a segunda, caí a terceira, mas nada me parava. A hora que meu pai chegou, eu já estava andando em bicicleta por tudo. Uau. Aí meu pai olhou e falou assim, meu Deus, quem te ensinou? Eu falei, o meu esforço. Exatamente. A graça de Deus me alcançou, mas eu tive que ter o esforço. Então... E até hoje eu gosto, né, de andar de bicicleta. Ganhei uma agora, bem bonita, branca. Aí eu ando quando o dia que eu tô na chácara, daí eu ando de bicicleta, que é muito bom. Mas veja, a gente precisa então escutar realmente os pais naquilo. Palavra de afirmação tem muito valor. Né? A filha foi lá, lavou uma xícara, não ficou bem. Se você reclamar, você bloqueia uma graça dela lavar bem. Então não ficou bem, mas não olhe os defeitos, olhe o esforço. Diga para ela, muito obrigado por ter lavado essa xícara. Você me deixou muito feliz.
pode ter certeza que na segunda vez ela vai lavar melhor. Na terceira, ela vai lavar de forma perfeita. Então, o elogio é o combustível da vida. E falta muito isso hoje. As pessoas ter gratidão, dizer muito obrigado, né? Deus lhe abençoe. Então, e isso a gente precisa, a gente é nutrido disso. E isso faz a diferença, principalmente para uma criança. Então, você está muito certa nessa educação para elas. Nossa, isso eu aprendi com a minha mãe, né? Porque a mãe, ela sempre me elogiou, ela sempre falou que eu era a melhor filha do mundo. Então, minha mãe, ela sempre me elogiou em tudo, até nas coisas que eu não era boas. E isso me faz com que eu queira ser melhor realmente em tudo, sabe? Então, a gente vê que realmente é muito importante. Ai, gente, eu tô com vontade de chorar aqui o tempo inteiro, de tão emocionada que eu tô, tão feliz que eu tô, irmã, de te receber aqui. Acho que a gente poderia ficar conversando mais o dia inteiro, mas a irmã tem um voo, né? Tem que ir embora, deixar a gente aqui em São Paulo, mas toda vez que voltar... pra toda vez que voltar, vim aqui conversar com a gente. Tá bom, vamos marcar muito mais aprendizado. vezes, né? E a mãe tava falando ontem isso pra mim, né? Que a irmã Zélia tá certíssima em questão de comer bem, se alimentar saudável, que algumas pessoas falam, ai, mas a irmã não come isso, ela é chata. Mas falou, se ela não cuidar da saúde dela, quem vai cuidar, né? Ninguém. E a irmã Zélia, gente, quem não sabe, ela evangeliza o mundo inteiro, não é só o Brasil. É na Europa, é nos Estados Unidos, ela viaja assim, o mundo inteiro evangelizando. E ela não conseguiria evangelizar sem a saúde. E aproveitar, falando de saúde, de cuidado, que a gente falou tanto disso, a Polaris, irmã, é nosso patrocinador oficial. E eles têm uma ideia, assim, sensacional. Que eles facilitam muito a nossa vida, nosso dia a dia. Que eles trazem vitaminas, realmente, pra gente poder repor, né? Isso igual, é ótimo. Igual a senhora tava falando de vitamina D, né? Sem as vitaminas, a gente não tem imunidade, não consegue viver, ter o sucesso na vida, né? É verdade. E eles deixaram um presente pra você. É mesmo, gente. Um presente pra você, uma caixa com suplementos. Acho que tá fechado aqui embaixo. Aqui. Vamos abrir já. E eles tiveram nossa primeira temporada, nos patrocinaram e eles acreditam muito na gente. Gratidão e por isso mesmo. Que a gente acredita muito neles. Eles têm esse propósito tão forte na questão da saúde, a gente acredita muito nisso. Vitaminas para o dia a dia. Maravilhosa, suplementação de verdade. E aí vem assim, ó, irmã, o PEC, a senhora que viaja muito, que legal. Pode tirar só o do dia 30 sachês. E levar o sachê do dia. Joia, tem mais coisa. Tem mais um presentinho, ó, um gloss. Muito bom. Muito obrigada a vocês. Que Deus abençoe muito essa empresa, cada vez mais, né? Porque isso é saúde mesmo. A gente precisa ter os suprimentos hoje, para mim, é uma questão assim muito importante. Eu conversava com um médico essa madrugada, que é meu afilhado, e ele disse, ele é muito novo, muito jovem. Ele falou, a minha vitamina D tá 18. Falei, menina, você tá morrendo já, e nem sabia. Então, mais vergonhoso é que eu encomendo pra todo mundo não deixar a vitamina D baixar, e a minha tá 18. Eu falei, pois é. Ai. Então, não adianta, é médico, todo mundo precisa cuidar da saúde. É verdade. Né? Então, nossa gratidão, nosso muito obrigado. Ai, obrigada. Pra eles, né? Eles são incríveis, incríveis, a gente adora. Polaris. Irmã, então pra gente finalizar, a gente sempre pede, né, pra que as pessoas deixem uma mensagem pras mulheres que assistiram a gente, que estão em casa. A gente falou de tantos assuntos e poderia ter falado de muito mais. Tô com um monte de ideia aqui na cabeça, a irmã vai ter que voltar assim, de algum jeito, nem que for de live, né, irmã? Não, eu volto. Eu vou estar em São Paulo mais vezes esse ano, a gente marca, assim, de voltar. Porque realmente é muita coisa que a gente precisa falar, verdade. Né? E a gente tem que falar, porque se a gente não falar, o mundo fala de outra forma. Exatamente. Então, o recado que eu quero deixar, né, para as mulheres todas do Brasil e fora do Brasil, é que vocês, em primeiro lugar, busque esse encontro com esse interior belo que você tem. Nunca use da comparação, se eu fosse fulana, ciclana. Não. Você tem um ser marcado por Deus, valioso. Deus fez você com tanto esmero dentro do ventre da tua mãe, colocou uma marca em você única. Ninguém é igual a você. E Deus te deu também talentos, dons. E você precisa
alargar as tendas do teu ser, ir além do teu limite. E não tenhas medo de sonhar grande, porque Deus quer que você sonhe grande, Deus quer que você tenha propósito da vida, Deus quer... Eu só consegui comprar um carro um dia, eu não tinha um centavo, porque eu sonhei grande, porque eu acreditei que o meu Deus é o Deus de milagre, é o Deus do impossível. E quando Deus me deu o meu primeiro carro, eu vi, se Deus me deu um carro, que é uma coisa material tão pequena, Deus pode te dar o sonho de ter um esposo, de ter um filho, o sonho de ir para um outro país, o sonho de fazer uma empresa acontecer onde você vai salvar tantas vidas, dar emprego para tantas famílias. Então, este é o recado de Deus para você. Não tenhas medo de nada. E quando alguém tentar parar você, dizendo que você não é capaz, lembra, as pedras colocadas nos nossos caminhos, quando a gente aproveita delas, a gente constrói o mais belo castelo. Então, use dessas pedras para pôr, né, o detalhe do teu castelo. Mas não deixe elas destruir o teu sonho, porque Deus está dentro de você e te faz ir além até mesmo da tua saúde mental, física e psicológica. Deus tem muito para você, então faça, porque o que você não fizer vai ficar sem fazer. Deus marcou você para algo, e nada melhor do que fazer a diferença sendo esta expressão viva do amor de Deus neste mundo. Que Deus te abençoe. Amém. Sem palavras. Meu Deus. Emocionadíssimas. Não tenho nem palavras. Primeiro, pelo prazer de te conhecer. Irmã, eu tô muito feliz mesmo. Tenho certeza que a sua vida impacta milhares de pessoas pelo mundo inteiro. E vai impactar muita gente que vai assistir a esse vídeo. E te agradecer mais uma vez. Reafirmar o convite para que você venha de novo. Para que a gente converse sobre outras coisas. E dizer que você é uma inspiração para todo mundo que te acompanha. E agora para mim também, que antes não te conhecia, mas agora já me considero da família aqui. Exatamente. Né? E tô muito feliz, muito grata. Foi um prazer imenso te receber nesse episódio. Muito feliz que eu e a Fê estamos de volta, né? Juntas apresentando um episódio. E dizer para todo mundo que, mais uma vez, eu espero que vocês tenham sido muito abençoadas, muito edificadas. Tenham aprendido como a gente aprendeu. A gente sai daqui chorando, eu e Fernanda, sempre emocionadas. E te convidar para acompanhar o nosso projeto, acompanhar o que a gente faz. A gente faz tudo isso com muito coração, com muito propósito. E sempre... com muita verdade, né, Fê? Eu acho que principalmente isso, falando das coisas que a gente acredita. E recebendo mulheres incríveis aqui. Os próximos episódios também vão estar incríveis. A gente tá cuidando aí com muito carinho. Cada pessoa que a gente escolhe tá aqui, colocando nas nossas orações para que venha a pessoa certa, na hora certa. Selecionadas a dedo. Selecionadas a dedo. E os próximos episódios também vão estar incríveis. A gente já tem os nomes, né? Então já deixa nos comentários. Se inscreve aqui no nosso canal para acompanhar todos os vídeos novos. Já sigam a Irmã Zélia no Instagram para acompanhar também. A irmã tá sempre em algum lugar do Brasil. Às vezes você pode encontrar com ela em algum lugar, né? Então tem que estar seguindo lá no Instagram. Pode seguir também no YouTube. No YouTube. Canal Irmã Zélia. Tudo Irmã Zélia. Tudo Irmã Zélia. Tem erro. Já acha em qualquer lugar, né? E siga, compartilha essa mensagem com quem precisa ouvir. E é isso, gente. Até a próxima. Até a próxima. Um beijo. Um grande beijo.